Bem-vindos e bem-vindas a essa aula tão importante que vai tratar da participação social de transferências intergovernamentais. Esse assunto vai ser complementado pela Resolução 453 com relação à participação social, e aí sim você tem esse assunto bem trabalhado para gabaritar as suas questões, tá? Esse assunto é muito literal, ele cai muitas definições, eu vou te apontar aqui exatamente as escorregadas prováveis, e eu tenho certeza que se você se dedicar, vai entender completamente o que eu vou te trazer aqui, tá? Bora, deixa eu me ajeitar. Devia ter feito isso antes, eu sei que eu devia ter feito isso antes, mas, espera, muita calma, pronto. Eu preciso me enxergar, se eu não me enxergo, o que acontece? Eu não sei se eu tô na tela. Pronto, ajeitei já. Lei 8142 de 90 é a nossa segunda lei orgânica da saúde. Esse assunto estava dentro, lembra que eu já te disse isso? Da lei 80/80/90 teve veto e então depois saiu uma lei à parte, tá? Presta atenção, o assunto aqui é a participação na comunidade, a transferência intergovernamental, mas esse assunto mais financeiro citam-se aqui, mas vai ser tratado com mais clareza quando a gente for ter a aula própria de financiamento, tá? Observa aqui no artigo 1º. O SUS, que trata a lei 80/80/90, ou seja, a lei 80/80/90 não criou, mas regulamentou primariamente o SUS, contará em cada esfera do governo, em cada esfera municipal, estadual, distrital, federal, em cada esfera, sem prejuízo das funções do poder legislativo, ou seja, preservando as funções do poder legislativo, contará com as seguintes instâncias colegiadas. Instâncias colegiadas é aquela que tem representação diversa, onde a decisão ela é tomada em grupo. Então, quais são as instâncias colegiadas que trazem a participação da comunidade, a participação social dentro do Sistema Único de Saúde? Traduzindo tudo isso, né? Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. Esses são os dois mecanismos oficiais de controle social. Lembra que lá na Constituição diz: todo poder emana do povo. Aqui está o exemplo disso. Vai se somar com outras coisas. O povo também vai ter manifestação, voz, através de ouvidoria, de mesas de negociação e etc. E desde lá da Constituição também, no artigo 198, está lá declarado que a participação da comunidade é uma diretriz, ela está lá expressa, tudo bem? Vale complementar ainda quem seria esse poder legislativo, só para você perceber que ele não está abafado, está mantido o seu poder. O que é o legislativo? É o poder que faz as nossas leis, né? Então a gente tem os vereadores na esfera municipal, que também acontece em todas as esferas, tá? A gente tem as assembleias estaduais, estados, a gente tem o Congresso Nacional, né? Então o conselho e a conferência não vão interferir de forma alguma no poder legislativo. Tudo bem? Fechado? Bora! Claro que aqui vem as definições, e essas definições chovem em prova, por quê? Ele vai trocar o que é conferência com o que é conselho, ou ele vai pegar a definição de conferência e vai mudar algum detalhe ali, te fazendo confundir. Presta atenção! Conferência de saúde é um evento, tá? Ela não é uma coisa permanente como o conselho que sempre existe. Então, grava. A conferência de saúde, ela se reúne, é um evento, é uma reunião que acontece a cada 4 anos. Isso aí é trocado sempre na prova, tá? Com a representação de vários segmentos sociais. Para fazer o quê? Para que serve essa reunião que acontece a cada 4 anos? Para avaliar a situação de saúde atual e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo habitualmente. Então, a Conferência de Saúde, ela é convocada ordinariamente, comumente, pelo Poder Executivo, ou extraordinariamente, se precisar, por este mesmo, numa convocação extraordinária, ou ainda pelo próprio Conselho de Saúde, que é a outra definição, que é a segunda instância
colegiado. Então, a Conferência de Saúde é uma reunião que acontece a cada 4 anos com vários segmentos sociais, cujo objetivo é olhar, avaliar as diretrizes de saúde e propor políticas de saúde, cada um no seu nível. Tudo bem? Ótimo. Compara com a definição de Conselho de Saúde. Eu vou te trazer já uma tabela que vai te clarear, mas vamos olhar aqui com calma para que fique maçante, para que você não sonhe comigo. Tem gente que fala que me leva até pro chuveiro escutando aula, não tem problema, pode me levar, tá? O Conselho de Saúde, ele não tem um caráter eventual, não, ele tem um caráter permanente e deliberativo, ele toma ação. Isso que está escrito entre chaves, tem poder de ação, é uma observação minha, não está na lei, tá? É para você fixar, ler comigo. Então, ele é permanente, aparece na prova que ele é eventual ou qualquer coisa que não seja permanente. E ele é deliberativo, tá? Ele é um órgão colegiado composto por algumas representações diferentes. Quais representações fazem parte do Conselho de Saúde? Representantes do governo e prestadores de serviços. E coloca esses dois num balaio só, porque você vai entender já já. Então, primeiro, representantes do governo e prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Grava dessa forma que vai te ajudar, tá? De novo, 1000 vezes, igual eu faço com meus filhos para estudar. Representantes do governo e prestadores de serviços de saúde, profissionais de saúde e usuários. Essa é a composição dos conselhos que tem em várias instâncias e que tem um caráter permanente e que tem um caráter deliberativo. Fazem o que, afinal? Para que serve? Atuam na formulação de estratégia. Então, primeira coisa que fazem, formulação de estratégia, formular estratégia. E no controle da execução da política de saúde. Veja que fiscaliza, tá? E no controle da execução da política de saúde. Sempre cada um na sua instância. Esse controle é inclusive nos aspectos financeiros. E aí, as decisões vão ser homologadas pelo poder constituído em cada esfera. Para que serve mesmo o conselho? Lembra que eu falei? Formular estratégia e controlar a execução da política de saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. Método Kumon, né? Vamos lá para a tabela, que essa tabela ela clareia bastante. Aqui eu acho que eu vou ter que olhar para baixo, para onde olhar, é tão pequenininho para mim. Bom, vamos lá. Vamos comparar. A ideia é comparar para que você jamais, em hipótese alguma, se confunda na prova, tá bom? Vamos lá. Conferência e conselho, tá? Periodicidade que acontece. A conferência é a cada 4 anos. E o conselho tem periodicidade? Por que não? Porque ele é permanente. Caráter. Conferência, ele é eventual, não está escrito lá, mas é para você interpretar, criatura. Ele é eventual e provisório. Por quê? É um evento que dura cada 4 anos e acabou. Depois de 4 anos. Agora, comparado com o conselho, nós estamos aqui, tá? Para quem está procurando. Ele é permanente, tá? E deliberativo, nós já vimos lá, tá? De quem compõe? Vários segmentos das sociais a conferência. Os conselhos também são vários segmentos, mas é que na definição tá bem detalhado quais são, e isso, como é literal, pode cair na sua prova. Eu tenho certeza que você já memorizou. Representantes do governo, prestador de serviço, coloca um balaio só, tá? Profissionais de saúde e usuários. Homologação das decisões. Esse assunto não tem nada a ver com as conferências. Já no conselho, as decisões ali é o chefe do poder de cada esfera. Para que serve a conferência? Para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes. E o conselho de saúde, você vai ter isso no seu PDF detalhadinho, assim, para você ler como se estivesse conversando, tá? Detalhe, que a conferência, ela não fiscaliza e ela não delibera como conselho, tá? Ela tá avaliando a situação de saúde e propondo diretrizes, é diferente. Já o conselho, ele formula o quê? As estratégias de controle na execução das políticas, até mesmo no aspecto econômico-financeiro. Coloquei aí bem gritante que ele tem um aspecto fiscalizador. Em que nível? Todos os níveis, tá? Os dois, municipal, estadual e federal, tá? Quem convoca?
A conferência é convocada pelo Poder Executivo, que é a regra geral, que é mais comum, ou, se necessário, uma conferência a mais, essa pode ser convocada também pelo próprio Executivo ou pelo próprio Conselho de Saúde. Já o Conselho não tem convocação, ele está sempre lá, ele é permanente, tá? Homologação das decisões. A conferência não tem ali um caráter decisório, ali, então não se aplica essa homologação. Já no Conselho de Saúde é o chefe legalmente constituído, tá? Certo? Respirou? Tá. Às vezes, muito às vezes, aparece na prova, nesse contexto, a palavra accountability. Presta atenção nessa definição que eu coloquei aí para você. Por quê? Não tem uma palavra em português assim perfeita que vá traduzir a accountability. A gente tem vários termos que tentam conceituar, sei lá, controle, fiscalização, responsabilização, proatividade, transferência, né? Então, esses termos aí tentam mostrar que na esfera pública, privada ou até mesmo pessoal, esse termo accountability é uma cultura na qual aquela pessoa, aquela instituição, né, ela deve fazer o papel de dono, o papel de trazer a responsabilidade para si dos processos na qual está ali inserido, na qual é da sua responsabilidade, tá? Observa aí o que eu coloquei para você, que a accountability na administração pública é uma situação em que existe alguém ou alguma coisa que é responsável por fazer as decisões que vão gerar impacto na sociedade, trazer para si essa responsabilidade. Eu vi uma questão que trazia um detalhe que eu acho que vale a pena, porque trazia assim, aspectos de uma accountability horizontal e de accountability vertical. Meu Deus, Lígia, você está viajando? Saiu? Dormiu no ponto? O que você está falando? Gente, isso foi uma questão de residência que misturou a Lei 8142, que traz para si a responsabilidade de fiscalizar, de participação da comunidade, misturou com esse termo. Então, não vamos errar isso na prova, tá? Coloquei isso para você também lá no seu PDF. Guarda aí. Que quando se falar em accountability horizontal, quer dizer o quê? De poderes no mesmo nível, né? Como instituições da esfera pública dentro dos 3 poderes, onde um não tem poder sobre o outro, mas ao mesmo tempo fiscaliza o outro, tudo bem? Vamos supor, partidos políticos até mesmo de oposição também não faz? Mídias não fazem? Um verificando o outro o tempo inteiro? Isso seria trazer a função sobre si de fiscalizar, de controlar, né? Tentando dar um significado de forma horizontal. Agora, na forma vertical, a gente tem aí, no caso, instância de poderes diferentes, tá? Então, uma vertente de grande impacto é essa accountability social, que ela vai acontecer individualmente, né? Ou até em grupos, onde faz pressão para níveis públicos, para esclarecer políticas, para esclarecer os gastos públicos, para esclarecer o quanto eficiente ou não está sendo uma máquina pública, tá? E com isso, é como se a população fizesse essa accountability, no caso mais vertical, né? No sentido de população para governo, e ora horizontal, no sentido que na instância colegiada, a participação popular tem o mesmo peso que outras instâncias, como profissionais, governo e etc. Só assim uma viajada positiva para que você não erre esse tipo de questão. Respira e volta. O Conselho Nacional de Secretários da Saúde, esses termos todo mundo esquece, né? Conselho Nacional de Secretários de Saúde é CONAS e Conselho Nacional de Secretários Municipais da Saúde é CONASENS. Ambos têm representação no Conselho Nacional. O primeiro, a gente está falando do Estado, mais focado no Estado. O segundo, mais focado no município. E ambos têm participação no nacional, no federal, tá? Eu só quero te lembrar que o CONAS e o CONASEM, junto com o Ministério da Saúde, vai compor a representação dos secretários municipais de saúde, secretários estaduais de saúde, o Ministério da Saúde mesmo, né? Vai formar o quê? O que tem aí 3 entes? A Comissão Intergestora Tripartite, que a gente viu lá na Lei 80/80/90. Tudo bem? Então, ambos essas representações de conselho têm representação no nacional. E aqui é uma frase muito clássica que você não pode errar, que é a representação dos usuários. Aonde que os usuários entram? Vou dar um cascudo em você. A gente já viu que tem as instâncias colegiadas e que tem a divisão ali de participação. Qual era mesmo?
governos e prestadores de serviços colocando no balaio só profissionais de saúde e usuários. Essa representação dos usuários nos conselhos e conferências, ela será paritária em relação ao conjunto dos demais. Paritária, metade, 50%. Então, a gente tem a famosa pizza clássica, que vai aparecer muitas vezes, Jesus, chegar essa pizza em casa, né? A famosa pizza onde 50% é formado por usuários na divisão. E os outros 50 têm participação de 25 para cada um, sendo que 25 são dos profissionais de saúde e os outros 25 são dos gestores, dos representantes dos governos e dos prestadores de serviços. Por isso que eu te pedi para colocar num balaio só esse raciocínio. Sempre assim. O foco desse parágrafo 4º é aqui. Dizer que os usuários têm participação paritária, 50% em relação aos demais segmentos. Fechado? Tá. As conferências de saúde, os conselhos, as duas instâncias, terão sua organização e normas de funcionamento definidos em regimento próprio que o próprio conselho aprova. Então, existe ali um regimento próprio aprovado por eles mesmos que vai tratar da organização e normas de funcionamento das duas instâncias, seja do conselho, seja da conferência. Tudo isso que a gente viu até agora, ó, mais de 15 minutos, foi só para falar do primeiro artigo. Respira, que tem mais, tá? Mas eu acho que ficou bem esclarecido, né? Vamos lá para o artigo 2º, trazendo o máximo de clareza que eu puder, para que você entenda e jamais se confunda com nada disso. Tô tentando aqui aumentar minha tela para não ficar cega. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, a gente já viu lá na Lei 80/80/90 que temos o Fundo de Saúde, onde é repassado as verbas. Então, os recursos do Fundo Nacional de Saúde, mas não tinha a ver com a participação social, lembra? A Lei 8142, ela fala da participação social e de repasses, certo? Então, eles serão alocados de qual forma? É isso que está dito aí. Esse slide encerra o artigo, então é o que tá aí, acabou, tá? Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Grava esse começo. Despesas de custeio e capital e investimentos previstos na lei orçamentária, tá? Investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério. Cobertura de ações e serviços a serem implementados. Aqui vai muita verba, concorda? A cobertura é fazer, literalmente. E aí vem o parágrafo único trazendo que os recursos vão se destinar a investimento da rede de serviços, a cobertura assistencial, ambulatorial e hospitalar e demais ações de saúde. É só um esclarecimento. Então, calma. Primeiro, o dinheiro do Fundo Nacional é a verba nacional para saúde. E esse artigo ele vai dizer, então, para onde vai o dinheiro desse fundo. Quem administra esse fundo? Ministério da Saúde. Quem fiscaliza esse fundo? Conselho Nacional de Saúde. Lembrando que lá em cima fala despesa de custeio, que é a primeiro destino, né? O que é despesa de custeio? Manutenção do dia a dia, cotidiano mesmo, despesa de custeio. Tinta da impressora, papel, é isso, tá? Depois, fala de despesa de capital, ainda lá no começo, despesa de capital, tecnologia de infraestrutura, tá? Ali, por exemplo, na administração indireta, o próprio Ministério da Saúde que vai fazer a administração direta, quando citar esse termo, ou é feito pela autarquia, quando é de forma indireta, ANS e Anvisa. Veja que é isso que ele está trazendo, administração direta e indireta. Tudo lá no primeiro item. Então, despesa de custeio, despesa de capital, infraestrutura, tá? Seja por órgãos que fazem administração direta ou indireta. É o primeiro viés, digamos assim, né? E depois veio o segundo, né? Só para a gente repassar. Investimentos já previstos na lei orçamentária, né? Da iniciativa do Poder Legislativo, ou seja, da Câmara dos Deputados, né? Desde que aprovado. Investimentos do plano quinquenal e investimento da cobertura das ações e serviços mesmo. Tudo bem? Respira. Mais. Os recursos referidos no quarto do segundo artigo anterior, vamos lá? Quarto, é a própria
cobertura das ações e serviços. Esse recurso dessa lei serão repassados de forma regular e automática para os municípios, distritos e estados, ou seja, da União para os demais entes, é a própria transferência fundo a fundo. Mas pode também direto da União para o município, tá? Mas ele está dizendo que é de fundo a fundo e isso vai ser repassado para os demais entes, tá? Enquanto não for regulamentado a aplicação dos critérios previstos na Lei 35, da Lei 80, 80, 90, acho que já foi, né? Já faz um tempinho, por isso daí. Enquanto não for regulamentado, será utilizado o repasse de recursos de uma certa forma. É só para te trazer aqui, para a gente não pular, lá no artigo 35 dizia que os valores dessas transferências, eles seguem alguns critérios. Isso daqui tá na Lei 80, 80, 90, que nós já vimos. Só para lembrar, tá? Que enquanto isso não tinha sido regulamentado, tinha umas regras próprias para essa transferência. Tô só te trazendo para você não ficar pulando aí os artigos. Lembra? O valor que ia ser repassado, ele tinha a ver com o perfil demográfico, epidemiológico, as características qual e quanti da rede, com o desempenho técnico-científico, quanto participa dos orçamentos estaduais e municipais, tem a ver com o plano quinquenal, ressarcimento de atendimentos prestados por outras esferas, a gente já viu isso lá. Isso estava sendo ainda regulamentado, veja que essa lei é do mesmo ano dessa lei, então estava muito uma coisa em cima da outra. Respira, só saiba que foi assim, tá? Segundo, os recursos referidos nesse artigo são destinados pelo menos 70% aos municípios, afetando-se o restante aos estados. Atenção aqui, para não confundir o percentual com nada mais, por que o município recebe tanta verba, hein? Fala sério. Porque é o município que faz as ações, é o município que faz a gestão direta, ou que vai ter que fazer o repasse para a indireta, ou que vai ter que investir na infraestrutura, ou que vai ter que ter os custeios habituais de gastos normais da unidade, que vai ter que ofertar, que vai ter que fazer as manutenções. É o município, só grava que ele recebe a maior quantidade desse repasse. Terceiro, os municípios poderão estabelecer consórcio para a execução de ações e serviços de saúde, tá? A gente já tinha visto o início desse parágrafo lá na Lei 80, 80, 90. O acréscimo aqui é que quando o município recebe o repasse no seu fundo para as ações e serviços de saúde que ele vai fazer esse consórcio, ele pode ainda remanejar parte desses fundos dos consórcios se necessário. É só isso. Então vamos ler de novo. Os municípios poderão estabelecer consórcios para a execução de ações e serviços de saúde. E aí vem o final, remanejando entre si parcelas de recursos, desses recursos recebidos. Só isso, a gente já sabia que municípios poderiam fazer consórcios para atender melhor a população, certo? Falta ainda a gente ver o quarto e o quinto. Cuidado! Esse quarto, ele fala dos critérios para acontecer o repasse dos recursos. Atenção, que lá no artigo 35 da Lei 80, 80, 90 é tratado as condições, o que vai ser visto para definir o valor desse repasse, tá? Isso lá na Lei 80, 80, 90. Aqui não. Aqui os critérios são para que haja o repasse, para que haja a transferência, tá? E os critérios são 6. Primeiro, fundo de saúde, já vimos da sua necessidade várias vezes. O segundo é o próprio conselho de saúde, que tem aquela composição paritária de 50% de usuários. O terceiro é o plano de saúde, que é o principal instrumento de planejamento do SUS. Quarto é o relatório de gestão, que vai permitir o controle, também chamado de relatório de transparência, de prestação de contas, ele é anual. O quinto requisito é a contrapartida de recursos para a saúde. Contrapartida é uma previsão no orçamento que tem que estar descrito ali taxativamente quanto do orçamento vai ser investido naquela área, no caso saúde. Então lembra, os municípios têm quanto? No mínimo 15%, tem que investir pelo menos 15%. Os estados pelo menos 12% e o distrito depende se ele faz papel de estado ou de município. Então pode variar de 12% a 15% no seu limite. E ainda o último requisito é o PCCS, que é a Comissão de Elaboração do Plano de Carreiras, Cargos e
salários, tá? Quando isso não é atendido, o que acontece? Os recursos que vão ser administrados, eles serão feitos não mais, por exemplo, pelo município, tá? Ele vai ser feito sempre pelo ente acima, pelo Estado ou ainda pela União. Então, o município não atendeu, quem faz a administração é o Estado. O Estado não atendeu, quem faz a administração é a União, e isso é péssimo para o ente. E para finalizar, é o Ministério da Saúde, através de uma portaria do ministro de Estado autorizado a estabelecer as condições para aplicação dessa lei, inútil para fins de prova, tá? Não perca tempo aqui, já entrou em vigor, tudo certo, tudo lindo. Espero que você realmente tenha entendido essa lei de cabo a rabo. No entanto, a gente vai complementar essa lei com a resolução 453 de 2012, ou a que vier um dia a substituir. Fato é que vai ser um assunto que vai trazer mais densidade e você jamais vai errar alguma coisa disso em prova se prestar bastante atenção. Tá bom? Te espero lá agora. Vamos lá!